Meus irmãos, vamos dar continuidade à carta de Tiago. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4, e agora nós estaremos meditando dos versículos 1 até o versículo 12. Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 12. Nos diz assim o texto sagrado: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça. Pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe, que fale conosco. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos diante da Tua palavra bendita, e agora queremos meditar na mesma e pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus. Nós somos falhos, e sem a orientação do Senhor, ó Deus, continuaremos falhos e falhando diante de Ti. Mas que o Senhor traga nesta noite uma orientação, uma exortação, nos encorajando a caminhar contigo para a glória do Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a grande verdade é que o homem é cheio de conflitos. Ele tem conflitos, ele tem guerras, pelejas. Vivemos guerras externas, como diz o próprio texto, nós vivemos conflitos uns com os outros, conforme o versículo 1 fala, de onde procede guerras e contendas que há entre vós. Então, o homem é cheio de conflitos, guerras, contendas. Nós vivemos em tempos em que as pessoas falam mal umas das outras, conforme nos diz os versículos 11 e 12, quando Tiago exorta ali o povo a não falar mal uns dos outros. Nós vivemos tempos difíceis, de conflitos, de guerras. Há guerras internas em nós. Por muitas vezes, irmãos, nós pelejamos contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos, nós cobiçamos, nós desejamos, e por muitas vezes, irmãos, julgamos as pessoas, desejamos muitas vezes aquilo que é do outro.
É disso que Tiago está falando aqui, de contendas, de guerras. E o pior de tudo, irmãos, é que os conflitos internos e externos que nós temos, eles atrapalham o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Atrapalham-nos de tal forma que o versículo 3 diz que nós pedimos e não recebemos. Fazemos até as nossas orações, e as nossas orações não são respondidas porque há contendas em nossos corações, há contendas internas e contendas externas. E é verdade mesmo. É verdade. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos com contendas, conflitos uns com os outros? Quantas vezes há contendas e conflitos dentro de nós? Isso atrapalha a nossa caminhada, isso atrapalha o nosso desenvolver com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, atrapalha os nossos relacionamentos conjugais, relacionamentos com o próximo, com amigos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Mas a pergunta que fica é: por que há esses sentimentos? Por que há essas contendas em nossos corações? Por que tantas vezes, irmãos, nos deparamos com tantos conflitos? Quais são as causas? Tiago vai mostrar para esse grupo de irmãos que estavam imaturos e que precisavam amadurecer na fé. Ele mostra aqui 3 inimigos que nos levam a ter uma vida de contendas, de conflitos, tanto dentro de nós quanto externamente. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos, sobre os inimigos que atrapalham a nossa caminhada com Deus, que atrapalha a nossa caminhada com o próximo, a paz que nós tanto anelamos dentro do nosso casamento, a paz que nós anelamos, irmãos, no nosso viver aí cotidiano com as pessoas, a paz que nós tanto procuramos no nosso relacionamento com Deus. Existem 3 inimigos que atrapalham você e que você precisa ter muito cuidado com eles, não só você, mas também eu. Todos nós precisamos estar atentos a esses inimigos. E a pergunta que podemos fazer: quais são esses inimigos que nos levam a ter contendas, que nos levam a ter tantos conflitos, que nos levam a ter prazeres, que nos levam, irmãos, a muitas vezes a falar mal uns dos outros, que leva o crente a muitas vezes orar e nem ter as suas orações respondidas? Quais são esses inimigos? O primeiro inimigo que nós encontramos aqui se encontra no versículo 4. Dá uma olhada no texto. Olha o que Tiago diz para esses irmãos: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O primeiro inimigo que Tiago vai destacar aqui é o mundo. Ele não está falando do cosmos, ele não está falando da terra, ele não está falando do planeta em si, ele não está falando da criação de Deus, o mundo em si, mas ele está falando de sistema, de pensamentos filosóficos, que muitas vezes são implantados. Ele está falando dessa sociedade humana com seus valores extremamente distorcidos da palavra de Deus. O que Tiago está querendo mostrar aqui é desse sistema corrupto, imoral, que está regendo o mundo, e que muitas vezes, irmãos, nós estamos assimilando esses pensamentos mundanos. Eu até lembro que há alguns anos atrás, aquilo que muitos de nós repudiávamos, hoje já está começando a ser aceito dentro da sociedade cristã, dentro do povo de Deus. Coisas que muitas vezes nós reprovávamos, hoje fazem parte do nosso convívio e está se tornando normal no nosso meio. O reverendo Augusto Nicodemos disse que nunca houve tanta imoralidade dentro da igreja quanto nos dias de hoje. Ele disse que muitos crentes estão tendo relações sexuais antes do casamento, e isso há pouco tempo era abominável, não só no seio da igreja, mas no mundo mesmo. As pessoas lá fora, quando falava que uma moça havia perdido a sua virgindade, isso era algo assim que causava uma grande estranheza, não só dentro do seio da igreja, mas dentro da cultura, dentro do mundo. Isso trazia uma grande estranheza, mas agora isso está tão normal,
Tiago vai dizer, olha, não ameis o mundo, e aí ele chama esses irmãos de infiéis. Por quê que esses irmãos estavam sendo infiéis? Porque eles estavam direcionando o amor deles à pessoa errada, a um sistema errado. Nós amamos o Senhor, nós acabamos de cantar, te amo Deus, a tua graça nunca falha. Mas quantas vezes, irmãos, estamos apaixonados por esse mundo, por esse sistema que rege o mundo, e esse sistema que rege o mundo, ele é anti-Deus. O homem, irmãos, tem a tendência de assimilar valores mundanos. Nós temos que ter cuidado, porque nós temos essa tendência de assimilar conceitos e valores lá do mundo. Os nossos jovens têm assimilado valores mundanos. Um crente, irmãos, pode se tornar amigo do mundo de forma gradativamente, e essa amizade que ele está tendo com o mundo, isso vai acabando com a sua caminhada com Deus. Primeiro, de forma gradativa, ele vai correndo para esse sistema da seguinte forma, diz o versículo 4, ele começa a ser amigo do mundo. Começa ali, uma amizade com as coisas do mundo, ele começa ali a entender as coisas do mundo, envolver com as coisas do mundo, depois ele é contaminado com as coisas deste mundo. Primeiro ele tem uma amizade, depois ele é contaminado com as coisas deste mundo, depois ele começa amando o mundo, da qual o próprio apóstolo João, em 1 João, fala assim, não ameis o mundo, e nem as coisas que há neste mundo. E aí, depois ele vai se conformando com as coisas deste mundo, a ideia de conformar, como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, conformar é tomar a mesma forma. Ou seja, ele começa então devagar, sendo amigo, sendo contaminado, amando o mundo, de repente ele está conformado com o mundo, ou seja, tomado a mesma forma. Aí você olha para aqueles crentes que tomou a mesma forma do mundo e você percebe que não há diferença entre o cristão e as pessoas que não amam a Deus. Quantos crentes que a gente fica até assustado, que diz assim, sou crente, você fala assim, mesmo? Né? Até o diabo fala, não sabia que você era crente. Quantos crentes assim, porque tomaram essa mesma forma, e qual é o resultado? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, vai dizer que o resultado de fletar com o mundo é ser julgado com o mundo. Então, irmãos, é de forma gradativa. Ninguém vai para o mundo de uma vez. Primeiro ele começa amando, sendo amigo do mundo, se contaminando, depois ele começa a amar o mundo, e aí ele vai se conformando, tomando a mesma forma do mundo, e por fim o resultado é que ele é julgado com o mundo. O mundo, irmãos, é inimigo de Deus. Esse sistema, ele é inimigo de Deus. O texto deixa claro, quando ele diz, no versículo 4, fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, quando você se torna amigo do mundo, você se coloca ali contra a pessoa de Deus, você se constitui inimigo de Deus, você ali arruma um grande inimigo para a sua vida. E vou ser sincero, irmãos, ter Deus como inimigo não é uma boa opção. Ter Ele como amigo, sim. Como Abraão teve Deus como amigo. O próprio Deus chamou Abraão de amigo. O próprio Jesus chamando os seus discípulos de amigos. Ter um amigo como nosso Deus é algo maravilhoso. Mas, em contrapartida, ter Deus como um inimigo, irmãos, quem é que poderá te tirar das mãos de um Deus irado? Você já parou para pensar nisso? Se uma vez que nós nos sentimos seguros nas mãos de um Deus todo-poderoso, amoroso, misericordioso, porque nós o amamos e seguimos, mas por outro lado, irmãos, quando você não está nessas mãos amorosas, mas está em umas mãos iradas, quem é que pode te tirar das mãos de Deus? Inclusive aquele texto que diz, agindo eu, quem impedirá, que muitos irmãos usam, e usa no sentido benéfico da vida, aquele texto ele não está nesse contexto.
O contexto desse texto, agindo eu, quem impedirá, é agindo eu como mão poderosa, com mão de juízo, com mão que julga, quem pode impedir? Olha o contexto lá para você ver. Quem é que pode impedir o agir de Deus se ele estiver irado? Quando Deus esteve irado, irmãos, com Adão e Eva, ele expulsou-os do jardim do Éden. Quando Deus estava irado na época de Noé, Deus mandou um dilúvio. Quando Deus estava irado contra Sodoma e Gomorra, Deus destruiu essas duas cidades. Todas as vezes que Deus irou, algo aconteceu e não foi bom. Quando Deus irou com o povo na caminhada para o Egito, lá no deserto, apenas dois entraram na terra prometida. Portanto, irmãos, esse é o primeiro inimigo que nós devemos ter muito cuidado, o mundo. E lembre-se, quando se diz mundo, eu não estou dizendo do planeta, do cosmos, mas eu estou dizendo aqui sobre o sistema mundano, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que as pessoas pregam aí e dizem que hoje em dia é normal, mas não é. O resultado de amizade com o mundo, irmãos, é catastrófico. Há uma segunda lição, da qual Tiago vai trazer aos seus ouvintes. Ele fala de outro inimigo que vai atrapalhar na nossa caminhada, o nosso desenvolver, as nossas orações, e vai trazer conflitos e guerras externas e internas. E este segundo inimigo aqui se encontra no versículo 1. É a nossa natureza pecaminosa. Olha o que ele diz: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, de prazeres que cravam guerras dentro de você, de desejos que você tem, e são desejos pecaminosos. Tiago está mostrando aqui que essa natureza pecaminosa, e aqui carne é isso, é a nossa natureza pecaminosa, não é o físico em si, mas a natureza a qual nós carregamos, a natureza caída, da qual nós herdamos de Adão. E não adianta ninguém pensar aqui que vai lutar contra o pecado e vai vencer sozinho, que não vai conseguir. Nós precisamos da graça de Deus. E todos nós, irmãos, todos nós estamos sujeitos a cair. Tanto é que Paulo fala assim: aquele que pensa que está de pé, aquele que pensa, veja se não caia. Cuidado que você pode cair. Você pode cair, você pode tropeçar. E aí ele diz que essa natureza pecaminosa da qual nós herdamos, que faz parte de nós nascemos com essa natureza pecaminosa, diz lá no Salmo 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. Então está todo mundo aqui, irmãos, todos sujeitos a cair, se não tomar cuidado com a natureza pecaminosa. Não confie no seu coração. Não faça isso. Não tome decisões pautadas naquilo que o seu coração está tendencioso. O coração do homem é enganoso, é corrupto, é contaminado pelo pecado. Nós, irmãos, não podemos dar ouvidos à nossa natureza pecaminosa. Então, todas as vezes que formos tomar decisões, nós precisamos consultar o nosso Deus. Todas as vezes que formos fazer alguma coisa, nós precisamos consultar o nosso Deus, olhar para as Escrituras e analisar aquilo que ela tem a cada um de nós, para não tomarmos decisões que depois possamos arrepender, ou que pode trazer também destruição sobre nossas vidas. Tiago vai mostrar que há prazeres em nós que milita, que guerreia na nossa carne, no nosso íntimo. E é verdade, se você for perceber, se você for ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 20, você vai ver quais são as obras da carne, você vai ver no que você é tendencioso.
Você pende para isso, e eu também, nós pendemos para essa natureza pecaminosa. Ele vai dizer lá em Gálatas 5, versículo 19 a 20, o seguinte: olha quais são as obras da nossa natureza pecaminosa. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aqui ele está dizendo, olha, não é nada estranho para você, você sabe disso, não é novidade, aqui não estou inventando nada, não estou trazendo algo de novo para ninguém. É isso que Paulo está falando. Tudo é conhecido, porque nós sabemos e sabemos muito bem o que nós somos capazes de fazer. Ele diz que as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro. Ele fala coisas semelhantes a essas, ele está dizendo que tem mais. Tem coisas semelhantes ainda a essas, não acabou não, tem coisas semelhantes a essas que nós temos a tendência de praticá-las. E ele fala, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa natureza pecaminosa, ela está em conflito com o Espírito Santo. Há um conflito, há uma guerra. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós desejamos. Cuidado com o que você quer. A sua vida, ela precisa ser orientada pela palavra de Deus. Os seus desejos até podem trazer alguma felicidade, e essa felicidade, eu vou dizer a você, ela é transitória, é de momentos. Logo passa e você vai continuar com o mesmo vazio no coração, e aquele vazio que só Deus vai preencher. Quantas pessoas ouvindo seus corações, ouvindo seus desejos carnais, e ainda continuam vazias, sedentas, secas, precisando ser preenchidas. E esse preenchimento só com o poder de Deus, só com a presença de Deus. Portanto, meus irmãos, cuidado. Há paixões carnais que nos levam a guerras e conflitos, nos levam a vida totalmente fora do padrão que Deus requer de nós. A única maneira de vencer as tentações da carne é fugindo, nós não podemos ceder, nós devemos fazer como José fez com a esposa de Potifar. Quando a esposa de Potifar chega diante de José e ali fica aliciando, seduzindo, o que José faz, irmãos? Ele corre, ele diz para aquela mulher, olha, o meu Senhor colocou tudo em minhas mãos, e tudo aqui eu governo. Tem coisas que eu governo que nem ele sabe, mas uma coisa ele não colocou nas minhas mãos para governar, você. Ele disse isso à mulher de Potifar. Você não foi colocada em minhas mãos, mas aquela mulher, irmãos, ela estava sedenta pelo erro. O que ela faz? Ela ataca José, e José sai correndo daquele lugar, literalmente. Você acha que José não poderia, de repente, falar assim, só está nós dois aqui? José estava longe da sua terra natal, irmãos. Qual sacerdote poderia repreender José? Os pais de José, na sua terra natal, tinha ninguém, irmãos. José estava longe, José estava no lugar propício para pecar. José estava no lugar estratégico para errar. Ninguém ia ver, ninguém, vírgula, irmãos. José sabia que Deus conhecia todas as coisas e via todas as coisas. José é fiel ao Senhor. José, se ele tivesse, e eu fico imaginando que humanamente José tinha necessidades, irmãos. Ele não era eunuco, ele tinha necessidades. Ele poderia muito bem saciar a sua necessidade sexual, e ele poderia muito bem pensar, poxa, eu me dei bem, vou me dar bem, estou aqui com a esposa de Potifar, ninguém sabe nada, rapaz do céu, aqui eu arrumei minha vida.
ele foge, irmãos. Ele foge. Eu lembro daqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que decidiram, diz o texto, irmãos, e é a parte mais importante do texto, decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Talvez muitos poderiam pensar assim: o que tem? Eles podem comer, eles só vão comer do banquete que está lá no rei, que o rei come. Mas, irmãos, havia coisas que o rei comia que era reprovada por Deus. E aqueles 3 adolescentes, não estou falando de gente já em ditosa velhice, não estou falando de pessoas já de um tempo de cristianismo, não, de crente robusto de vários anos, não, estou falando de adolescentes. 3 adolescentes que entenderam que devem caminhar com o Senhor e não se submeter aos desejos da carne. E eles não comeram. E eles disseram para o cozinheiro: nos teste. Se nós não estivermos bem, aí sim, então a gente come das finas iguarias do rei. E Deus os honrou, irmãos. Deus os honrou, sabe por quê, irmãos? Aqueles jovens, eles decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. É assim que nós devemos também, irmãos, fazer firmemente, bater o pé e dizer: não, eu não vou ceder às minhas paixões, eu não vou ceder aos meus desejos, eu não vou ceder às concupiscências da carne, ou os desejos intensos da carne, eu não vou ceder. O Espírito que habita em nós, irmãos, ele anseia por você, ele zela por você. E aí Tiago vai mostrar isso no versículo 5, ele fala: ó, supondes que em vão afirma a Escritura? Ele fala assim: ó, você acha que a Bíblia está afirmando em vão o que eu vou dizer? O quê? Aqui? Aí ele diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos, ele se entristece quando nós obedecemos os nossos desejos carnais. Efésios capítulo 4, versículo 30, ele fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E pode ter certeza que todas as vezes que você ouve a sua natureza pecaminosa, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Você pertence a Ele. O Espírito zela por você. Você tem algo precioso de Deus na sua vida. O texto que nosso presbítero leu fala exatamente isso, que depois que você ouviu a palavra da verdade, creu nessa palavra da verdade, o Espírito Santo veio e selou a sua vida, ele habita em você. E por muitas vezes nós o entristecemos, irmãos. Por muitas vezes nós fazemos isso. Nós precisamos, irmãos, dar um finca-pé e dizer não. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, se algo nos faz pecar, nós, por exemplo, você diz: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor você entrar sem esses membros no céu do que você ir para o inferno inteiro. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer que você deve se mutilar. O meu problema aqui são os meus olhos, então eu vou furar os meus olhos, eu não quero enxergar mais nada, porque eu quero caminhar com o Senhor. Não, irmãos, a ideia que Jesus está trazendo ali é de que eu preciso ser radical. Eu preciso ser radical com a minha vida. Portanto, Tiago vai mostrar 3 inimigos, e ele fala que esses inimigos nos atrapalham, nos levam a ter contendas, guerras, conflitos, nos atrapalha a ter comunhão com Deus, nos atrapalha até em viver uns com os outros em harmonia. E aí ele fala que esse inimigo é o mundo, depois ele diz que um outro inimigo é a carne, e um terceiro e último inimigo se encontra no versículo 6 e 7. Ele diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Qual que é o terceiro inimigo aqui? O diabo, irmãos. E tem gente que acha que ele nem existe. Tem gente que acha que existe só céu, só os anjinhos do Senhor. Não entra nessa onda.
Existe uma terça parte que caiu com ele, por desobediência. E quando ele cai, ele vem para esse mundo, ele começa então a arrebentar tudo. No jardim do Éden, então, ele começa ali arrebentando tudo. Ele seduz a mulher, que por sua vez seduz o homem. Quando Jesus vem a esse mundo para pagar pelos nossos pecados, ele tenta seduzir Jesus, irmãos. E Jesus fala para ele arredar-se, e aí ele vai embora. De repente, ele vem na pessoa de Pedro. Quando Pedro fala para Jesus: não vá, Jesus, para Jerusalém, não. Não vá, não, eles vão matar o Senhor, vão judiar do Senhor. O que Jesus diz? Arreda-te, Satanás, porque você cogita das coisas deste mundo. Ele é incansável, irmãos. Ele é incansável, implacável por muitas vezes. Não há dó, não há piedade. Ele é amoral e imoral. Ele não tem sentimentos. Ele não tem misericórdia. Ele jamais vai atingir alguém e dizer: tá bom, tadinho. Olha o que ele fez com Jó. Se Deus não coloca um limite ali, irmãos, ele ia. Deus fala: olha, poupa a vida de Jó. E é o que ele faz. Ele só poupa a vida de Jó. O restante, ele tenta arrebentar com tudo. Se você for olhar os versículos 6 e 7, ele fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Não cede ao diabo. O pecado, irmãos, predileto do diabo é a soberba. Se você olhar aqui nos versículos 6 e 7, ele fala sobre isso: a soberba, a vaidade, o orgulho. Ele diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Se por um lado Deus detesta a soberba, por outro lado, irmãos, o diabo ama a soberba, ele ama o orgulhoso. E a Bíblia vai nos ensinar lá em Provérbios que a soberba, o orgulho, precede a ruína, vem antes da ruína. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado. O diabo, irmãos, ele tentou Eva exatamente no seu orgulho, no seu ego. Quando diz para Eva: não é desse jeito não. Deus não quer que você seja como Ele. Mas se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Ele gosta de encher a bola. Ele gosta disso. O grande problema, irmãos, da igreja é que hoje nós temos muitas celebridades e poucos servos. Isso é um grande problema na igreja. As pessoas querem serem vistas. A igreja, irmãos, ela é composta de servos e um só Senhor, Cristo. Pastor não é celebridade, presbítero não é celebridade, diácono não é celebridade. Nenhum de nós somos servos, servos do Senhor e servos uns dos outros. Nós somos apenas servos, irmãos que servem uns aos outros, só. Mas Cristo é a cabeça da igreja. Ele sim. E às vezes ele quer trabalhar, o inimigo quer trabalhar o nosso orgulho. Há tanta vaidade humana que muitas vezes não sobra espaço, irmãos, para a glória de Deus. Infelizmente. O que nós vimos hoje? Nós vimos sobre inimigos que atrapalham a nossa caminhada. E esses inimigos trazem vários conflitos sobre nós. Conflitos externos e conflitos dentro do nosso coração, que muitas vezes a gente não sabe nem responder. Tem muita gente aí falido na fé, na sua caminhada com Deus, que precisa de ser revigorado. E quais foram os inimigos que muitos de nós até cedemos? E aí, irmãos, vem esses conflitos. O mundo, a nossa carne, o diabo são inimigos dos quais nós precisamos ter cuidado. E como vencer esses três inimigos? Porque falar deles é muito fácil. Agora nós precisamos de saber como podemos vencê-los, para que não venhamos ter conflitos, guerras e contendas dentro de nós.
Os versículos 7 e 8 e o versículo 10 nos dão as respostas que nós tanto precisamos. A primeira lição, irmãos, para nós vencermos esse inimigo está no versículo 7, quando o Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. O verbo sujeitar aqui é se submeter, está debaixo. Ele está em cima, com toda a autoridade, orientando, trazendo os princípios, os valores, e nós embaixo, recebendo esses princípios, sujeitando à vontade dEle, sujeitando aos mandamentos dEle. Nós devemos estar debaixo da autoridade de Deus, nos submeter, irmãos, aos mandamentos de Deus. Eu sei que tem muitos mandamentos que uns até são mais difíceis do que os outros de nós obedecermos. Às vezes a gente tem dificuldade aqui e ali, mas, irmãos, os mandamentos de Deus, eles estão ali para serem obedecidos, e nós não podemos, irmãos, escolher quais nós vamos obedecer. Nós precisamos nos sujeitar ao nosso Deus. Essa é a primeira forma de você vencer esses três inimigos. Depois, irmãos, segunda maneira de você vencer esse inimigo está no versículo 7, quando ele diz que nós devemos resistir ao diabo. A palavra resistir é se opor. No grego é se opor. É como se é ele de lá e eu de cá. Olha, o meu pensamento é diferente do dele. Nós não comungamos em nada. Nós não comungamos em nada. Eu sou o oposto dele. É que nem, e aqui não estou querendo falar de política, mas é que nem direita e esquerda. O cara que é da esquerda, ele não vota na direita. O que é de direita, ele não vota no partido de esquerda. A gente viu isso aqui, por exemplo, na prefeitura de Goiânia. No primeiro turno ganhou o da direita. No segundo turno eu falei para a Marisângela, ele não ganha. Ele não ganha, porque quem vota na esquerda não vota nesse partido de direita que é o PL. Não vota, o outro vai ganhar. Dito e feito. Não se compactuar, e aí eu não estou querendo defender nem esquerda e nem direita, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, eu nem sou político e nem gosto disso. O que eu estou querendo dizer é que nós devemos nos opor ao diabo. Tudo que ele faz, a prova, o que ele incita, eu sou contra. É isso que o texto está querendo dizer. Por fim, irmãos, como nós devemos vencer, como vamos conseguir vencer esses inimigos? Versículo 8 fala-se que nós devemos nos manter bem próximos de Deus. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se aproxima de Deus. Como que eu posso me aproximar de Deus, irmãos? De que maneira eu me aproximo de Deus? Irmãos, existem duas maneiras que o crente se aproxima de Deus. Não existe uma fórmula mágica. A fórmula que nós temos, que é colocada por Deus, é a própria palavra do Senhor, que nos aproxima de Deus. A oração, vida de oração, irmãos. Nós precisamos ajoelhar mais vezes diante do Senhor. Nós precisamos ler mais vezes a palavra de Deus. Você quer ver? Nós já estamos findando o ano. Foi lançado um projeto lá no início de ler toda a Bíblia. Será que toda a igreja está lendo toda a Bíblia? Ou será que alguém parou lá no mês de agosto, setembro, junho, março? Tem gente, irmãos, que parou de ler a Bíblia em janeiro. Como é que uma pessoa dessa tem intimidade com Deus? Como é que nós nos aproximamos de Deus se nós não lemos a Bíblia? Como é que nós nos aproximamos de Deus, irmãos, se nós não falamos com Ele cotidianamente? Tiago vai nos mostrar que nós devemos nos humilhar diante desse Deus. No versículo 10, ele fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, aqui está um pecador, frágil, cheio de inimigos, tem um mundo aí que, com seus valores, que pode me contaminar,
tenho a minha própria carne, Senhor. Muitas vezes eu me sujeito às minhas vontades pecaminosas, tenho o diabo, Senhor, eu sou pequenininho. Me ajuda, Senhor. Irmãos, você não é grande não, e nem eu sou. Pode ter certeza que se você entrar nessa batalha, que lá em Efésios diz que há uma batalha, uma guerra entre o povo de Deus e o diabo. Efésios fala sobre isso. Se você não se revestir da armadura de Deus, irmãos, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Nós precisamos de Deus, irmãos. E é engraçado que a gente sabe que precisa de Deus, mas é a pessoa da qual muitos mais afastam é de Deus. Nós precisamos demais, desesperadamente de Deus. Mas vocês já repararam que muitas pessoas se afastam da pessoa que ela mais precisa? É estranho isso. Nós precisamos nos aproximar de Deus, a chegar diante de Deus, humilhados diante de Deus, falar assim: Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinho, mas com o Senhor eu consigo. Com o Senhor eu consigo. Com o Senhor é possível, irmãos, um pequenino derrubar um gigante, como foi com Davi. É possível. Que Deus te fortaleça e me fortaleça, para que possamos vencer as contendas, as guerras, os conflitos. Queremos viver em paz, irmãos, porque nós precisamos de paz, nós temos um anseio pela paz. E eu vou falar uma coisa a você: só Jesus é a nossa paz. Nunca busque paz em outra coisa, senão em Cristo Jesus. Tenho certeza que se você fizer isso, seu coração, o meu coração, será totalmente diferente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós acabamos de aprender um pouco mais da porção da Tua palavra, e agora, Senhor, sabedores de tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite, nós queremos nos submeter a Ti, à autoridade do Senhor. Nos dê força, Senhor, para resistir às investidas de Satanás. Nos ajuda, Senhor, para que ele não venha ter vantagem sobre nós. Nos mantenha, Senhor, na Tua presença, perto do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que não venhamos a distanciar do Senhor. E todas as vezes, Senhor, que nos aproximarmos, que seja com muita humildade, porque Tu és Senhor e nós somos servos. Carecemos do Teu cuidado, carecemos, ó Deus, da boa mão do Senhor nos conduzindo a cada dia. Somos frágeis e pequenos, ó Deus, mas é o Senhor quem cuida de nós. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos irmãos, vão em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai bendito, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.